Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 6, amém? Efésios, capítulo de número 6, nós estaremos fazendo a nossa leitura a partir do versículo 10. Estaremos lendo até o versículo de número 18, amém? Glória a Deus. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar de firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo trabalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Queridos, o título da nossa mensagem eu intitulei como Armadura Espiritual para as Lutas Espirituais, amém? Armadura Espiritual para lutas espirituais. Eu acho que foi um dia desses aqui mesmo, se eu não me engano, num culto nosso de quarta-feira, alguém ministrou sobre esta armadura, por vista muito bem ministrado, mas eu quero trazer algo aqui ao nosso coração. Eu sei que será uma mensagem simples e um pouco rasa, pelo que o texto nos fornece, uma porção bíblica. Efésios todo é um livro muito abençoador, é um livro que nos traz verdades tremendas. Então eu quero aqui trazer aos irmãos um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, amém? O apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores do livro de Efésios, nos conscientiza acerca de privilégios e compromissos com a igreja de Cristo. Ele nos relata muito bem a posição da igreja de Cristo, isto é, a unidade de todos os crentes em Cristo. Ele encoraja, conforta e admoesta os crentes, enfatiza que a igreja é o corpo espiritual de Cristo nessa terra. Cristo é a cabeça desse corpo, e que o poder do Espírito Santo é a força atuante. Essa união em Cristo, os crentes recebem toda sorte de bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo admoesta os crentes a compreender essas bênçãos e andar nelas, enquanto militam neste mundo, revestidos da armadura de Deus. E assim que os crentes podem triunfar na batalha espiritual contra as forças das trevas. Diante disso, entendamos sobre essa armadura espiritual dada por Deus, que age em nós através do Espírito Santo. Então, vejamos aqui duas características da armadura de Deus em nós.
E o texto nos traz, com bem clareza, 4 finalidades. A primeira é a força da armadura. A força da armadura está em Deus. O verso 10 diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? A força desta armadura espiritual ao qual Paulo nos descreve, ela não vem do nosso intelecto, ela não vem da nossa sabedoria, ela não vem do nosso conhecimento. Essa armadura de qual nós somos revestidos, ela só tem uma fonte, e a fonte é Deus. Amém? Glória a Jesus por isso. A força da armadura está em Deus. Paulo, escrevendo também ao Efésios, ele diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Amém? É por meio do Espírito Santo que habita em vós e em mim. Aleluia! Glória a Deus! A palavra poder no original grego é dunamis. Em alguns dos seus significados inclui força, habilidade, poder para realizar milagres. Então a força, a habilidade e o poder para realizar milagres só pode vir quando Deus nos reveste de autoridade e poder. Amém? Glória a Deus por isso. Segunda finalidade, que o texto nos deixa bem claro: a armadura protege das ciladas do diabo. O versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. A armadura de Deus, quando nos revestimos desta armadura, é para nos proteger contra as ciladas do inimigo. A segunda finalidade dessa armadura: o inimigo usa as suas ciladas há muito tempo, desde o jardim do Éden, quando o primeiro homem caiu. Nós vimos como a serpente, que representava ali Satanás, enganou, ludibriou, passou Eva na conversa, e com a sua cilada que ele armou, o homem caiu. Ele continua a usá-las até hoje. Infelizmente, em algumas vezes, o inimigo obtém êxito. Usou suas ciladas contra o próprio Jesus, para tentá-lo fazê-lo pecar quando foi levado para o deserto. Mas assim como Jesus, fortalecido e revestido no poder do Pai, ele usou a espada do Espírito e pôs o inimigo para fugir. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ela nos protege contra as ciladas do inimigo. Pastor, eu quero ter a proteção de Deus. Vamos buscar ser revestido nessa armadura, amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Terceira finalidade: a armadura é para a guerra espiritual. Versículo 12 do capítulo 6. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Algumas traduções: não é contra carne, contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é contra seres humanos, não é contra carne e sangue. A armadura é para a guerra espiritual. Paulo deixa isso bem claro. Não é contra a fraqueza e a fragilidade do homem, mas é contra a força espiritual
do mal. Queridos, enquanto eu preparava essa mensagem, eu refletia quantas vezes nós cristãos, que temos a unção do Senhor em nós, que carregamos essa armadura de Deus, às vezes, em uma determinada situação, que alguém se levanta, alguma situação, e nós lutamos contra a carne e contra sangue, em vez de nós nos posicionarmos nas regiões celestiais, amém? Às vezes até não entendemos e até atacamos pessoas que por vezes nos ferem, mas nós como cristãos devemos saber que a armadura espiritual de Deus na nossa vida é para uma guerra espiritual, e se tem um lugar onde você vai vencer essas guerras, é nas regiões celestiais em Cristo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor para despertar um pouco do seu sono? Aleluia, glória a Deus. Quando você estiver lá no seu trabalho, onde você estiver, se alguém está tentando te derrubar, se alguém te maltratou, ei, você não vai revidá-lo com palavras, você não vai revidá-los com gestos, você não vai usar a mesma armadura carnal que ele usou contra você, amém? Você vai usar a sua armadura espiritual e vai orar e começar a profetizar sobre a vida desta pessoa, para ela ser transformada, amém? Glória a Deus. Ela não é contra a fragilidade do homem, ela não é contra a fraqueza do homem, mas ela é contra a força espiritual do mal, que age sim nas pessoas. Quarta finalidade: a armadura te ajuda a resistir o dia mau. Versículo 3 diz assim: por esse motivo vesti de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Glória a Deus por isso. Ela é para resistir no dia mau. Pastor, mas crente passa dia mau? Todos nós, crentes e não descrentes. A diferença vai ser que quando esse dia mau chegar até você, qual é a armadura que eu e você estaremos vestindo? Porque se for a armadura espiritual, se for a armadura que vem de Deus, eu digo para você, o que Paulo diz aqui: você vai batalhar até o final, você vai chegar, o propósito vai se cumprir na sua vida, você vai permanecer inabalável e você não vai retroceder. Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Ela é para resistir o dia mau. Situações desagradáveis que vão te gerar decepção e tristeza, e vão nos abalar fisicamente, emocional e espiritualmente. São essas situações no dia mau do crente, sim. E você precisa, neste momento, usar a sua armadura para resistir esse dia. A armadura vai nos fazer lutar até o fim. Ela vai nos fazer permanecer inabalável diante dessa situação. E nós não vamos retroceder. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Aleluia por isso. A segunda característica desta armadura de Deus em nós: a armadura é para proteção, defesa e ataque. Ei, Deus te deu munição. Por isso que Paulo, orientando aqui os Efésios, fala: se reveste dessa armadura, para vocês enfrentar tudo isso. Porque essa armadura, ela vai te proteger. Essa armadura vai ser uma defesa quando o inimigo atacar você. Eu estou falando de guerra espiritual. Eu estou falando de uma armadura espiritual. Paulo não nos falou dessa armadura para uma outra situação.
é para defesa e é para ataque. E ele traz aqui para nós 6 discernimentos da armadura, dessas peças que faziam esse conjunto. Eu sei que isso aqui é muito mais profundo, mas eu queria falar alguma coisa sobre isso. O interessante é que Paulo, ele usa a vestimenta de um soldado romano, a armadura que compunha um soldado romano, para poder nos mostrar como funciona essa armadura espiritual. Ele faz uma comparação com o traje da vestimenta do soldado romano da época. Ele fala do cinto da verdade. O cinto protegia a região do abdômen do soldado, servia para prender a túnica, que era um vestido longo que cobria o seu corpo, sustentava a couraça e servia de base para colocar a espada. Ei, escute, nossa vida tem que ser fundamentada na verdade, porque tudo de Deus é baseado na verdade, amém? Deus é o Deus da verdade. A verdade nos libertou. João, o capítulo de número 8, o versículo de número 31. Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, que é a verdade, né? Verdadeiramente serei meus discípulos. Ei, quer ser reconhecido como discípulo de Deus? Anda em verdade, amém? Andamos em verdade, não em mentiras. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Eu fui liberto pela verdade em Cristo. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia. Nos momentos em que Satanás vier, perdão, pulei aqui um pouco. Através da verdade que vivemos em Jesus, venceremos todas as batalhas. Todas as mentiras de Satanás cairá por terra. Jesus, quando orava para os seus discípulos, ele disse uma coisa. Ele diz assim: santificai-vos santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Essa foi a oração de Jesus para nós, para que o Pai nos santificasse na verdade. E ele repete que a palavra dele é a verdade. Temos que viver essas verdades bíblicas na nossa vida. Segundo o discernimento dessa armadura, Paulo fala da couraça da justiça. Cobria todo o peitoral e as costas do soldado, protegendo assim os órgãos vitais, como o coração e outros órgãos importantes do soldado. Quero dizer para você que Jesus se fez justiça por nós. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. Aleluia. Nos momentos em que Satanás vier te acusar, dizendo que Deus não lhe ama, ou que não lhe perdoa os pecados, você deve lembrar de usar a couraça da justiça, que não é dada por meio da salvação em Jesus Cristo. Quem tentará acusação? Ah, meu Deus, que palavra linda! Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia! Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 33. Terceiro discernimento dessa armadura:
calçado com a proteção do Evangelho da paz. Protegia os pés do soldado. Isso significa que enquanto caminhamos, vivendo esse Evangelho, estamos sendo protegidos de pedras e tropeços. Enquanto estamos caminhando em Cristo nesse Evangelho, Ele vai guardando os nossos pés. Ele vai guardando os nossos pés durante a nossa caminhada de tropeço e queda. Amém? Significa que carregamos a mensagem que traz vida e traz paz do Evangelho do nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Quarto discernimento, o escudo da fé. Estamos discernindo essa armadura. O escudo vai à frente do soldado, empunhando-o com uma das mãos. O escudo da fé nos protege de toda mentira de Satanás. Paulo aqui descreve, ele fala que são setas inflamadas do maligno, que tenta roubar a nossa fé. E consequentemente, perdemos a luta para o inimigo. Ei, eu li isso, eu achei interessante. Que os soldados usavam o escudo e ele era revestido de um tipo de estopa, um material que se encharcava em água, porque naquela época se lançavam durante as guerras muitas flechas incendiárias. Então eles molhavam o escudo na água, para que quando essas flechas viessem, eles aparassem e apagassem essas setas. Ei, a sua fé e a minha fé, ela apaga os dardos lançados do inimigo. Mas com qual água que nós vamos molhar esse escudo? São com as lágrimas das nossas orações, amém? São com as lágrimas das nossas orações. A nossa fé não será abalada. Nós empunharemos esse escudo e nenhuma mentira de Satanás vai nos tirar do projeto de Deus. Você pode dar um glória? O escritor dos Hebreus disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que o inimigo nos ataca tanto, tentando nos debilitar e tirar a nossa fé. 1 João capítulo 5 e o versículo de número 4, o texto diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Jesus por isso. O que vai vencer o mundo, o que vai vencer a trapaça do inimigo, é a nossa fé que nós temos em Cristo Jesus, é a nossa bandeira. Glória a Jesus por isso. 5, o capacete da salvação protege a cabeça do soldado. Isso fala de guardar e proteger nossa mente em Cristo. Uma das áreas que tem sido mais atacadas pelo inimigo. Já fomos ministrados um dia desse aqui sobre isso. Como o inimigo tem tentado através do pavor, através da ansiedade, através de depressão e tantas outras coisas, destruir não só a mente daqueles que não conhecem a Cristo, mas a própria mente dos cristãos também. Isso fala de guardar e proteger nossa mente em Cristo, pois através desses ataques na mente, ele tenta roubar a nossa fé. Eu vi algo interessante esses dias. Quem citou foi um pastor, e ele diz assim, que George Miller, ele disse uma frase: o começo da ansiedade é o fim da fé, e o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Olha que coisa interessante. Temos que nos proteger, temos que proteger a nossa mente. Como nós temos sido atacados nesta área, nos tornando ansiosos. Por isso que ele diz assim, que o texto: quando o Senhor voltar, encontrará fé ainda na terra, ou um monte de pessoas ansiosas, presas em tantas as coisas. É por isso que nós temos que pegar esse capacete e colocar em nós
Nós temos que usar essa armadura, nos revestir dessa armadura, para que a nossa mente fique guardada em Cristo, amém? 6, a espada do Espírito, arma de combate do soldado. Ela vai à frente do soldado, ela vai na mão. Eu te digo para você que quem maneja bem, ela significa a palavra. E quem maneja bem a palavra, o inimigo não permanece de pé diante dele. Glória a Jesus. Querido, temos que alimentar, temos que nos aprofundar da palavra. Ei, louvar é bom demais. Adorar o Senhor é bom demais. Falar em línguas é algo para o crente. Cair no chão e rolar e ver a manifestação de Deus é muito bom. Mas eu quero dizer para você que o que vai sustentar eu e você até o fim, o que vai nos fazer permanecer, o que vai nos deixar municiado para as investidas do inimigo, é a palavra do Senhor, amém? É esta palavra que vai nos fazer nos manter firmes. Por isso que esta igreja, os líderes têm incentivado tanto a fazer a leitura da Bíblia, a aprender, a comer, a ruminar esta palavra, pois é ela que vai nos fazer sustentar. Ela é a nossa espada. Quando alguém se colocar diante da tua fé, você vai sacar ela. O inimigo não permanece, querido. Glória a Deus. Um homem que lê a palavra de Deus, um homem que se alimenta da palavra de Deus, ele está bem armado, a sua espada está afiada. Hebreus 4, o versículo 12 e 13 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Meu Deus, é proveitosa para ensinar, para repreender. Olha você usando a espada, para corrigir. É capaz de cortar tudo. Meu Deus, não tem nada que cega o fio dessa espada. Seja dúvida, seja desculpa. Não tem nada que para diante desta palavra, querido. A tradução da mensagem, que é uma Bíblia, que eu tenho no meu celular, que eu gosto muito, diz assim: tudo que Deus diz é sério. O texto é de Hebreus 4:12 ainda. Tudo que Deus diz é sério. O que Ele diz acontece. Sua palavra é aguda como bisturi e é capaz de cortar tudo. Seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela e não há como, amém? Amém? Essa espada empunhada na sua mão, nada pode fugir, nada pode prevalecer diante dela, querido. Então, empunhamos a espada do Espírito. Jesus, como eu já disse, usou ela quando estava no deserto sendo tentado. Ele usou a palavra para fazer o inimigo fugir. Glória a Deus por isso. Temos que usar, temos que buscar em Deus esta armadura. E eu creio que todos nós temos ela, mas talvez não temos usado, talvez temos esquecido de que esta armadura, ela precisa ser usada diariamente no nosso dia a dia. Por quê? Porque em todo tempo o inimigo tenta alguma coisa contra nós. Glória a Deus. Eu já quero concluir esta palavra. Eu creio
que para fortalecermos na força do poder do Senhor e nos revestimos de toda a armadura, será através da oração. Será através da oração. E o versículo de número 18 de Efésios 6, eu tirei da tradução da nova tradução da linguagem de hoje. Ela diz assim, Paulo, ele nos direciona para isso, para entender que a forma a qual nós vamos fortalecer na força e no poder de Deus, a forma pela qual nós vamos ser revestidos dessa armadura e ter essas armas disponíveis para empreitarmos a nossa guerra espiritual, é através da oração, é através daquilo que você está fazendo aqui hoje, amém? Glória a Deus. Efésios 6:18 diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Façam tudo isso, se fortaleça na força do seu poder, se revista da armadura dEle. Faça isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele, amém? Então, enquanto você estiver diante de Deus, enquanto você estiver com seus joelhos dobrados, é que você vai pedir a ajuda dEle. Você vai pedir para ser fortalecido e você vai pedir para ser revestido dessa armadura. Orem sempre guiados pelo Espírito Santo. Sejam que a sua oração e a minha oração seja uma oração guiada pelo Espírito Santo, amém? Eu pareço ainda, igreja, crente que ainda parece que bebe leite. É porque, quando eu entro no meu quarto para orar, a maioria das vezes eu digo assim: Espírito Santo, me ensina a orar. Me ensina a orar. Isso é importantíssimo, porque se o Espírito Santo comunicar com o teu espírito, e essa oração, ela vai ter uma ligação com Deus de uma forma, porque você vai orar aquilo que está no coração de Deus, amém? Eu não vou orar coisas que eu preciso, eu não vou orar coisas que eu pretendo receber de Deus, mas o Espírito vai me fazer orar aquilo que está no coração de Deus para a minha vida. Aleluia! Orem sempre guiados pelo Espírito. Faça isso orando. Glória a Jesus. Ele ainda diz: não desanime, orem sempre por todo o povo de Deus, amém? É o que nós estamos fazendo aqui. Fique de pé no nome de Jesus. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. 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 Queridos, esse Deus não é gente. A pastora falou, enquanto ela ministrava, ela falou um pouco do que aconteceu no nosso grupo familiar. Que mensagem maravilhosa. Não porque o Senhor me deu a oportunidade de pregar, mas o Espírito falava como nós fomos privilegiados pelo Senhor, como o Senhor pôde nos tratar com tamanho amor, nos encontrar tão perdidos, e Ele colocar uma unção dentro de nós, que nos transforma, uma unção que todos os dias eu digo que ela faz em nós e ela faz através de nós. Ele nos ungiu para viver tanta coisa linda. Nós não éramos merecedores nem da salvação, mas Ele ungiu você e me ungiu para pregar as boas novas, para levar a vida dEle, para falar da mensagem dEle, amém? Para ser uma voz aqui na terra. Ele escolheu você e eu para isso. Agora, diante desse texto, Paulo está nos orientando que há uma força, que há um poder que vem de Deus, que atua na minha e na sua vida, que há uma armadura disponível, uma armadura espiritual, para você vencer contra todas as investidas do maligno na sua vida. Glória a Jesus por isso.
A minha pergunta é: você tem usado essa armadura? Você tem pedido a Deus para que essa armadura ela flua na sua vida de uma maneira sobrenatural? Eu tenho pedido Deus isso. Glória a Jesus, porque você precisa. Ele te municiou, Ele te revestiu, amém? Ele te fez um soldado valente, Ele te deu uma vestimenta de poder, amém? Através do Espírito Santo na sua vida. E a oração que eu quero que você faça, mas você faça a sua oração, é de que o Espírito Santo, Ele possa trazer consciência em você, do que eu e você carregamos, amém? De que Ele possa fazer com que essa armadura sua, ela te faça fluir de uma maneira sobrenatural, amém? De que quando você estiver em qualquer situação, você lembrar: o Senhor me fortaleceu na força do seu poder, o Senhor me revestiu com a armadura dele, amém? Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o Senhor, nós te adoramos, Senhor, glorificamos o Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Pai, nós não podemos nada, Senhor, nós não temos nada, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor nos reveste de autoridade, o Senhor nos reveste de poder. A Tua palavra nos diz que há uma armadura do Senhor, há uma armadura do Senhor em que nós a vestimos, e com essa armadura nós podemos derrubar, acabar e destruir todas as ciladas do inimigo, Senhor. Pai, a minha oração é para que nós andamos, Pai, nesses níveis. A minha oração é para que nós andemos nesses níveis espirituais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada irmão aqui, Senhor, que cada um seja revestido desta armadura, seja revestido desta autoridade, Senhor, e que ele possa, Senhor, a todo tempo usar essas armas que estão disponíveis a nós quanto filhos do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Contigo, ó Senhor.